E nós celebramos algo que a nossa fé, desde os primórdios, acredita que Maria não experimentou a morte, mas que Maria adormeceu e foi elevada aos céus. O dogma foi proclamado em 1950 pelo Papa Pio XII. Mas é muito interessante que o fato da proclamação do dogma não significa o não acreditar nisso. E os registros sobre a Assunção de Nossa Senhora, nós vemos desde a iconografia antiga e ainda anterior a isso, passando ao longo da história com um grande ápice na Idade Média e sempre uma prefiguração muito bonita de Maria. É interessante porque Maria é imaculada, ela não sofreu nenhum castigo decorrente do pecado dos nossos primeiros pais. E é exatamente por isso que a nossa fé entende que Maria não poderia experimentar a morte biológica. Maria, intacta na sua natureza, plena, ela viveu exatamente aquilo que o Senhor propôs para cada homem e mulher no mundo, não morrer jamais. E é exatamente por isso que a morte causa para nós escândalo. A morte causa uma certa revolta, porque lá no fundo do nosso coração, o nosso maior desejo não é morrer nunca. Mas a diferença de Nossa Senhora é que nós não somos imaculados. Nós somos aqueles que, como vai nos dizer a segunda leitura, devem passar pelo lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Portanto, Maria já recebe a plenitude daquilo que para nós é a promessa de não morrer jamais, ou seja, de ressuscitar com o Senhor para nós no último dia. Maria já vive isto. Maria passou para a Assunção e ela mostra para nós o caminho que nós somos chamados a seguir. E este caminho exige, exatamente porque nós não somos imaculados, algo que Maria vivia com muita tranquilidade. Para nós é um pouco mais difícil, mas Maria já nos ensina a disponibilidade em cumprir na nossa vida a vontade de Deus. No sul da França, região de Toulon, Toulouse, em geral nas igrejas dedicadas a Nossa Senhora, nós vamos, não só nas igrejas, mas também nos afrescos, enfim, nas pinturas, nós vamos encontrar as imagens da Anunciação, que seria mais ou menos como esta daqui, com Maria que medita a palavra de Deus. Ou seja, ao momento que o anjo aparece, nós encontramos Maria como aquela disponível e que traz sempre no seu coração a palavra e medita a palavra do Senhor. Isso demonstra para nós já um grandíssimo ensinamento. Viver para sempre significa estar disponível para meditar a palavra do Senhor. Esta palavra que nos performa, ou seja, que comunica para nós a vida. E quanto mais meditamos a palavra de Deus, seja do ponto de vista de leitura da Escritura, mas sobretudo no escutar constante daquilo que Deus tem para cada um de nós, nós trilhamos agora este caminho que não desembocará com a morte, mas o caminho que para nós significa viver para sempre. E é tão importante e tão bonito saber que este caminho que passa pela disponibilidade também Maria trilhou. Se pensarmos na vida de Nossa Senhora, não, a disponibilidade em fazer a vontade de Deus, sabendo que era já prometido em casamento a uma pessoa, depois ver o seu filho inocente sendo trucidado, destruído por causa dos nossos pecados, ver o filho morrer inocente na cruz e manter a confiança em Deus, explica exatamente a nossa espiritualidade. E por que mariana? Porque nós somos aqueles que, como cristãos,
temos relação com Cristo e relação com Nossa Senhora, que nos ensina a meditar profundamente as palavras do Senhor e estar disponíveis para cumprir aquilo que Jesus nos pede. Quando Maria está na boda de Caná, ela dá uma indicação precisíssima: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Nós somos pecadores, nós não somos imaculados, mas nós não somos perdidos, apesar de pecadores. Nós temos uma direção exata, nós temos uma direção clara. E a disponibilidade para acolher o Senhor passa por ter um coração infantil. Explico. Mudando de país, saindo da França, indo para o Oriente, sobretudo na parte cristã do Oriente, aí nós vamos ter toda a parte da Romênia, da Grécia, da Macedônia. Aquele cristianismo leu a dormição de Nossa Senhora, ou a Assunção de Nossa Senhora, de uma maneira muito singela, mas muito teológica. Quando você pega os ícones, e depois, quando você chegar em casa, você digita no Google ícone da Assunção de Nossa Senhora, nós vamos ver o ícone sempre em dois stages, não? Em duas passagens. A primeira passagem, Maria, que dorme. Os discípulos em volta a Nossa Senhora ali, naquela situação de dormir profundamente. E depois, na segunda passagem, aquela que está no alto, nós vamos ver Maria, acolhida por Jesus, como uma criança enrolada em fraldas. Ou seja, aquela que um dia esteve disponível para acolher o menino Jesus aqui, agora encontra a plena disponibilidade do Filho para acolhê-la lá. Nós, que estamos disponíveis a acolher Jesus, trilhamos um caminho onde um dia nós também seremos acolhidos. E a pergunta então que nós somos chamados a responder é: somos disponíveis àquilo que o Senhor nos pede? Estamos atentos para ouvir a voz belíssima do Senhor? Estamos dispostos a lavar os nossos pecados no sangue do Cordeiro? E já hoje ressuscitar com Cristo para viver a vida nova a que nós somos chamados? Ou será que nós sempre encontramos algumas desculpas, inventamos um certo cristianismo, deliberadamente dizemos não àquilo que o Senhor nos pede? São exatamente essas atitudes que colocam-nos dentro de um looping em que a nossa vida não sai daquilo ali. O Senhor, quando nos comunica uma plenitude. Assim como foi a Nossa Senhora. Ver a vida de Nossa Senhora não é ver uma vida em looping. É uma vida interessante. Aquela que confiou em Deus, porque Deus deu tudo para ela, não tirou nada dela. Maria manteve-se intacta na sua virgindade. Maria foi casada, permaneceu virgem, teve filho. Imagina só, que honra! Ou seja, porque Deus faz assim conosco. Quando nos propõe algo, Ele não nos tira nada, Ele nos dá tudo. E essa é uma característica da espiritualidade cristã, que é mariana. Cheia de graça, exatamente porque vazia de si, mas plena de disponibilidade a Deus. E a festa que celebramos hoje nos ajuda a olhar que esta disponibilidade atual, no sentido de que quando estamos disponíveis, a vontade de Deus acontece agora, mas sempre dentro de uma direção, sempre dentro de uma perspectiva, da perspectiva de um futuro que não acabará jamais. É a morte, ou o pecado que nos leva em direção à morte. Mas para nós cristãos, aquilo que nos move é o relacionamento com Cristo, que nos leva em direção a uma vida que não acabará jamais. E viver esta disponibilidade deveria ser o nosso único interesse.
pecado que às vezes nós vivemos o nosso cristianismo em modo um pouco inconsciente ou até de modo ideliberado, no sentido que pensamos que faço isso, faço aquilo e está tudo bem. Ser cristão é viver uma dinâmica muito legal, muito interessante, em que a disponibilidade que damos ao Senhor todos os dias, ao fato de a nossa alma engrandecer o Senhor todos os dias, nos ajuda a perceber que a nossa vida é muito boa. E que cada ato que fazemos, cada palavra que proferimos, cada olhar que derramamos sobre a realidade, comunica algo de vital, comunica uma vida. Porque Cristo é a vida da vida. E Maria nos ensina isso. Para ela, naturalmente. Para ela, porque é imaculada. Para nós, com um pouquinho de ascese, com um pouquinho de esforço, com um pouquinho de oração, com uma vida comunitária bem vivida, com a oração constante, as promessas que Nossa Senhora viveu também são para nós. Mas precisamos dar um passo responsável. Precisamos e somos convidados a entrar dentro desta vida nova, desta dinâmica nova. E aqui não é ser piegas. Aqui é viver como homens e mulheres novos. Ou seja, que tiveram as vestes lavadas realmente no sangue do Cordeiro. Como aqueles que cantam sempre que a nossa alma engrandece o Senhor. Aqueles que diante de Deus se colocam completamente disponíveis à sua vontade, mesmo quando para nós parece ser uma coisa ilógica. Mas isto é Deus. E portanto, quando vemos o ícone ali de Maria, que vem acolhida como uma criança, nós vamos lembrar exatamente do Evangelho, não? Que vai nos dizer, quem não for como criança não entrará no reino dos céus. E nós sabemos, pais aqui sabem explicar bem melhor do que eu, que as crianças estão sempre prontas a aprender coisas novas, buscam coisas novas, são interessadas em coisas novas. Ou seja, isto é para cada um de nós também. E nesta solenidade de hoje, em que celebramos a Assunção de Maria, celebramos a nossa vida e a nossa esperança. Peçamos a ela que possamos ser disponíveis e fiéis a Cristo. E que possamos, com força, trilhar o caminho em direção ao céu, onde ela já está, de braços abertos, esperando cada um de nós. Que assim seja. Amém.